O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Sónia Sapage, Helena Pereira. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 4 de junho, por volta da hora do almoço, um dia depois do governo britânico ter retirado Portugal da lista dos países seguros, a famosa lista verde, para poder viajar, e foi uma decisão justificada por causa dos riscos de uma variante, isto não é brincar, é uma variante de uma variante, a nepalesa, que é uma variante da indiana, que agora foi batizada Delta pela Organização Mundial de Saúde. As ondas de choque dos operadores turísticos, tanto em Portugal como nas Ilhas Britânicas, estão a ser imensos. São José Almeida, consegue perceber-se esta decisão do governo britânico? consigo perceber de vários pontos de vista. Quer dizer, podemos ir sempre para a questão económica, que é a seguinte: o governo britânico pode estar interessado em que os britânicos, em vez de viajarem para o estrangeiro, viajem dentro do país e, portanto, começam a restringir as saídas. Mas isso é um problema que se põe com todos os países, também se pôs já connosco, e tem a ver com critérios científicos. E a verdade é que, assim como nós tivemos até há pouco tempo os britânicos na nossa lista de países proibidos de entrar, ou a terem que ter várias condicionantes para entrar, e que têm ainda, os britânicos também têm direito a fazê-lo, e o que é um facto é que os casos em Portugal estão a subir. Pode-se achar ainda que é pouco, podemos achar que não tem grandes riscos, mas a verdade é que estão a subir, e estão a subir em zonas de turismo, como por exemplo a cidade de Lisboa, não é? Que está à beira de retroceder, não é? Porque há perspectivas de que dentro de 8 dias ultrapassa os 240 casos em 100 mil habitantes. Estás a ser mais simpática, São José, para os ingleses do que o próprio Augusto Santos Silva. Sim, mas eu compreendo que tem que haver racionalidade nestas coisas. Eu percebo que para nós é um golpe, porque nós temos o grosso do turismo contratado com a Inglaterra por acordos de empresas, por proximidade, por tradição de relações, tudo bem. Mas a verdade é que tem que haver, toda a gente tem critérios científicos e toda a gente se rege por critérios científicos. Não, São José, mas achas que é um critério científico? Falaste de uma variante de palesa, que é uma variante indiana, não dá casos? Ou dá 12 casos? As variantes, todas elas são preocupantes. Os ingleses podem ter, e os britânicos, o governo britânico pode ter embrulhado isto de uma forma que para nós nos parece demagógica. Mas o que é verdade é que os ingleses, nomeadamente os britânicos, mas ingleses, porque envolvia duas equipas inglesas, e foram sobretudo ingleses que viajaram. Nós tivemos no Porto cenas que, assim como nós as vimos na televisão, os ingleses também viram. Tu não te esqueças que há vários aviões, não é só um, há vários aviões, em que assim que os ingleses que vieram cá para aquela palhaçada no Porto, assim que chegaram lá, estão em isolamento. Alguns tinham mesmo Covid, há pessoas com Covid que estiveram cá no Porto a propósito do jogo. E portanto há vários aviões os passageiros foram colocados assim que chegaram à Inglaterra em isolamento por causa da Covid. Portanto, isto é um contexto. Nós não podemos aliar primeiro dos critérios científicos que são iguais, porque são internacionais, da medição dos casos e das linhas vermelhas. E por outro lado, não nos podemos também aliar do contexto do que se passou no Porto a propósito de um jogo de futebol com público e com turistas a invadirem a cidade, e portanto
olha, tivessem pensado nisso antes. Sónia Sapaz, Questão- o maior especialista português em variantes, João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, disse ao público que a justificação do governo britânico é incompreensível e o governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, disse ontem que não via lógica na decisão e hoje Augusto Santos Silva fez declarações mais duras. Vamos ter aqui um ligeiro desaguisado diplomático? Eu recordo, eu acho que vai haver qualquer coisa, não é? Vai haver um certo incómodo, não sei se vai ser mais do que isso, porque recordo-me que já o ano passado aconteceu praticamente a mesma coisa quando foi a questão da variante brasileira. De repente, os ingleses não podiam viajar para Portugal, ou se viajassem precisavam de obedecer a uma série de regras por causa da variante brasileira, quando na verdade a variante brasileira nunca evoluiu e de facto em Inglaterra o que estava a crescer e cresceu muito e reproduziu-se foi a variante sul-africana. Portanto, ao contrário, E a própria variante britânica no verão passado. eu não concordo com o São José e acho que foi muito mal explicada a decisão dos britânicos. Nós basta ler textos que nós próprios escrevemos para ver que os indicadores em que eles se baseiam não têm base nenhuma, não é legal, mas pronto, não tem base nenhuma comparando com o que estão a dizer as autoridades de saúde, comparando com os indicadores definidos pelas autoridades europeias. Um deles, por exemplo, é a taxa de positividade. Nós estamos muito abaixo da taxa de positividade recomendada, que é 4%. Nós estamos no 1, tal. E os ingleses usam a taxa de positividade para nos prejudicar. Não se percebe. O limite máximo definido pela autoridade europeia não está ultrapassado por Portugal neste caso e que eu saiba em nenhum do outro. Além disso, nós não temos 68 casos da tal mutação nepalesa da variante indiana, temos 12. Portanto, eles baseiam a sua decisão a dizer que temos 68 casos e, na verdade, o que dizem as nossas autoridades é que temos 12 e que estão perfeitamente concentrados e identificados. Portanto, há aqui uma série de números que não batem certo. Não batem certo e acho que o governo português também não se pode satisfazer com as justificações que foram dadas. E, de facto, uma das pessoas que diz isso, o que chama a atenção para estes números e para que estas coisas que não batem certo é o João Paulo Gomes, sim, que diz que se está a fazer uma tempestade num copo d'água. Portanto, eu acho que a Inglaterra tem de explicar bem, porque o que me parece, e já ainda esta manhã estivemos a falar disso na nossa reunião de editores, o que me parece é que nós fomos usados e abusados pelos ingleses que quiseram abrir a porta para vir para cá os adeptos festejarem o seu, como era uma das duas equipas sempre a ganhar, seria inglesa, para festejar a final dos Champions, e agora que já vieram, que já fizeram estragos e que já conseguiram tudo o que quiseram, vamos fechar a porta porque Portugal afinal não é recomendável. Claro que não ajudou, muito provavelmente, as imagens que se viram em Inglaterra dos festejos, mas mais uma vez isso é tão mau para Portugal como para a Inglaterra, porque foram os ingleses que vieram para cá comportar-se daquela forma. Portanto, passa a imagem de que Portugal é muito liberal, mas a imagem de que os britânicos não se sabem comportar. Portanto, eu não estou satisfeita com as explicações que os ingleses deram. Obrigada, Sónia. Só tenho um adjetivo para comentar a tua intervenção. Gostei. Pronto, é uma coisa, enfim, à antiga. Então, José lembra-se. Helena Pereira, temos um verão perdido sem turistas ingleses, pelos vistos, e antevês problemas muito sérios na economia. A nossa economia está completamente dependente do turismo e, como o Sérgio Aníbal escrevia na edição do nosso jornal de hoje, enfim, isto é capaz de ir um bocadinho para o galheiro. Sim, é um balde de água fria completamente e compreende-se perfeitamente a preocupação dos operadores turísticos, dos hoteleiros, de todas as reações, pegando realmente das incongruências que a Sónia aqui expôs.
um dos secretários regionais da Madeira, não sei se é do turismo, dizia ainda hoje de manhã não perceber sequer esta posição do Reino Unido em relação à Madeira, porque na Madeira não há sequer um caso da variante indiana, quanto mais da nepalesa. Portanto, ele ia pedir explicações para não perceber porque é que, porque no passado já houve, o Reino Unido já diferenciou no passado Açores e Madeira do continente, e portanto ele diz que a Madeira ia lutar por conseguir que o Reino Unido revesse a posição em relação a este arquipélago. E portanto, isso realmente, no caso da Madeira, que depende essencialmente deste turismo, é dramático. No caso do Algarve também, porque os hoteleiros, eu lembro que eles até tiveram uma posição muito responsável ao longo deste tempo todo, eles nunca andaram a querer desconfinar à pressa, queriam sempre que as coisas até fossem feitas com calma para que o agosto, para que julho, os meses altos não corressem mal, e portanto eles estavam com muita paciência a fazer tudo e a não contestar a gradual abertura. E agora o que é que acontece esta semana? Finalmente temos uma abertura do comércio, uma abertura da restauração a níveis nunca antes vistos, ou seja, o mais próximo possível da antiga normalidade que tínhamos, e portanto é agora nessa altura que de repente vem uma avalanche de cancelamentos dos turistas ingleses no Algarve, estão a maior parte a regressar à pressa ao seu país antes que entre em vigor a quarentena. E tal como vocês diziam, a Sónia, das Champions, é assim, esta janela que o Reino Unido permitiu para viagens de turistas ingleses para fora do seu país, incluindo Portugal, beneficiou quem quis vir ver a Champions, mas também há um período de pausa letiva na Inglaterra entre 25 de maio e 6 de junho, curiosamente estava agora a acabar. Não é? Portanto, também foi precisamente essas pessoas que puderam vir com as suas famílias e os seus filhos sair. Curiosamente, isto tudo encaixa também no mesmo calendário. Tu és um bocadinho adepta da teoria da conspiração, que isto foi a janela de oportunidade para a Champions. Não é só para a Champions. O Reino Unido, os ingleses também estão cansados, como todos os países estão, e portanto precisavam como nós precisámos ali no Natal, de ter assim um breakzinho ou um alívio. Eles também agora tiveram na altura das férias escolares, é isso que se percebe, e agora toca a fechar. E ainda por cima, mas voltando, queres que eu continue na teoria da conspiração ou que vá para o turismo? Eu tenho como tu quiseres, continua na conspiração, mas é fundamental a economia. Mas ainda sobre o Reino Unido, como a Sara dizia, é o país que concentra mais variantes. É o país de onde têm surgido mais focos de disseminação para outros sítios. Aliás, repara lá uma coisa, desculpa estar a interromper, Helena, a Clara Barata escreve hoje um texto no Público que é absolutamente espetacular, onde há uma data de cientistas ingleses e britânicos que dizem que os ingleses não deviam viajar para não espalhar variantes. Olha, no fundo isto é bom para nós. Exatamente. Ou como dizia... Mas, Helena, se tu te lembrares, o pico de casos que nós tivemos em janeiro, depois do Natal, tem a ver com a variante britânica a entrar no continente europeu através de Portugal nessa altura, por causa das viagens do Natal, porque Inglaterra e o Reino Unido todo é uma das zonas onde hoje há mais imigrantes portugueses e que trouxeram para cá, ao virem cá no Natal, a variante britânica. Portanto, é evidente que isto é tudo incongruências da parte da Inglaterra, mas eles têm o poder de fechar e de abrir, como nós temos o poder de fechar e abrir, e já fechámos e abrimos em certas alturas entradas de pessoas. Mas olha... Os argumentos é que não fazem absolutamente sentido, eu isso concordo com a Sónia. Os próprios argumentos eles têm o medo agora muito complexo, que é no dia 21, eles agora iam abrir finalmente a economia à grande. E há muita gente lá dentro, como há cá e como há aí muitos cientistas, que dizem que não se pode abrir, porque senão vai aumentar o número de casos. Não se pode abrir mais do que está. Portanto, eles agora iam abrir... claro que assim que tu abres, claro que o risco de abrir é que te aumenta os casos. Estás a ver isso cá. O governo do Boris Johnson quer mesmo abrir. E tem muita gente a dizer que não pode abrir.
E isto é do dia 21 de junho, portanto, há aqui também um contexto Claro, há o complicado, contexto todo geral. um contexto interno que faz com que o Estado dos Transportes, que disse aqueles disparates inacreditáveis. Querem ser ultracautelosos. Que a Sónia bem descalpelizou. Tivemos há pouco tempo, como nós vimos, a semana passada, a apresentação de grandes estratégias do turismo e a Secretária de Estado do Turismo a desdobrar-se em entrevistas e ela própria a pressionar a Task Force para aumentar a vacinação do Algarve. Lembram-se disso. Portanto, o próprio governo estava a preparar, nesta altura, o grande desafio era realmente receber os turistas. E tivemos até essa situação que depois a Task Force veio esclarecer que não é bem o reforço do Algarve, é só que o Algarve, como é a zona do país com mais jovens, é aquela que tem menos vacinados, porque tem menos idosos, não é? E, portanto, isso agora ia acelerar e que isso teria como efeito conexo ajudar o turismo, porque todas as pessoas que lidam com turistas iam estar vacinados, ia haver até, a Secretaria de Estado anunciou protocolos entre hotéis e laboratórios para se fazer testes e para tudo ser muito mais fácil, se houvesse algum problema. Portanto, o sistema estava todo montado, a verdade é essa. Portanto, é um grande balde de água fria. Totalmente. Houve ontem um artigo, acho que foi no Telegraph, que dizia que era uma coisa, Portugal não merecia isto. Quer dizer, depois das crises que sofremos, a crise económica, a crise Covid, mais o esforço todo que fizemos para o clean and safe e para, enfim. Bem, esta história está-me particularmente a irritar. Não, e ainda a história, Ana. Enquanto moderadora, estou aqui a falar demasiado. Mas ainda há o contrassenso do certificado europeu, que é os ingleses vacinados terem que regressar, saem do seu país, têm que regressar e fazer quarentena. Sim, mas eles de facto já não têm nada a ver com o certificado europeu. Exatamente, as regras deles não têm nada a ver com o resto dos países europeus. Pronto, é o Brexit. Aí é uma daquelas em que a consumação está à vista de toda a gente, não é? Passamos ao segundo tema. Marcelo veio ontem dizer, na Bulgária, que o governo encontrou um equilíbrio nas novas medidas de desconfinamento. Portanto, a 14 de junho os restaurantes vão poder estar abertos até à 1 da manhã, a cozinha a fechar à meia-noite. Mas Marcelo passou muitos dias antes, a pressionar o governo para que o governo não ficasse circunscrito aos seus modelos de desconfinamento feitos quando ainda não havia resultados claros do processo de vacinação. Que, enfim, neste momento já estão à vista de todos que é um processo que está a resultar bem e que as vacinas funcionam. São José Almeida, o Presidente tem razão, teve razão em pressionar, é isso que eu te pergunto, porque de facto a subida do número de casos que tu referiste, e bem, é um facto, mas temos um número de mortes baixo, para o que já tivemos, quer dizer, incomparavelmente baixo, e o dos internados em enfermaria e cuidados intensivos também. Eu penso que nesta questão particular o Presidente não terá muita razão, porque precisamente o avanço do processo de vacinação nas idades acima dos 60 anos, onde a Covid é quase certamente fatal, está a trazer resultados que essas idades, as pessoas dessas idades, mesmo que apanhem Covid, já não morrem da doença, recuperam. Eu vi já até um dado que não há nenhum caso em Portugal de pessoa que tenha apanhado Covid depois de vacinada acima dos 60 anos que tenha morrido. Não quer dizer que não apanhe, mas não morrem. E de facto o avanço da vacinação nessas idades também interage. Eu lembro-me, eu escrevi isso e falei sobre isso com uma pessoa do governo, as razões porque é que o modelo não ia mudar, escrevi isso no jornal de quarta-feira. Tem a ver com o facto que esta matriz indiretamente incorpora o ritmo de vacinação, ou seja, quanto mais gente imunizada existe, menos gente apanha, ou se apanha não é grave. E, portanto, indiretamente está na incidência dos casos por 100 mil habitantes em 14 dias. E também é manifesto, porque é um dado que é visível também todos os dias, que o número de internamentos e, sobretudo, o número de mortes está bastante mais controlado e muito longe
do que tínhamos há 6 meses, não é? Portanto, eu acho que até é bom que não mude a matriz, porque os portugueses, as pessoas já se habituaram a ver aqueles 4 quadradinhos com 3 cores e a perceber quando é que nos aproximamos e afastamos, e não há nada como a constância dos dados. Eu pessoalmente acho que até estas novas regras, que eram mais complicadas na versão dos cientistas inicialmente e que o governo simplificou para 2 situações só, em vez de 3, que se calhar podiam até ser só uma, porque esta coisa dos degraus, às tantas a população pode confundir as regras de um momento com as do outro, quer dizer, já ninguém, não sei quantos portugueses saberá de cor as regras que de facto neste momento estão em vigor e o que vai passar a acontecer a partir de 14, não é? Portanto, a constância neste tipo de situações e de dados, sendo que a situação dos internamentos em enfermaria ou em intensivos não é alarmante, nem muito longe disso, eu creio que não havia necessidade de mexer. Ok, obrigada, São José. Sónia, desta vez tínhamos um presidente mais focado na economia e no regresso à vida e um governo mais rígido relativamente ao quadro verde, não, ao quadro das cores que tinha inventado. Eles vão oscilando um pouco de posição, dependendo da evolução também da pandemia. Mas eu, por acaso, acho que esta decisão de manter a matriz de risco, que não era o que o presidente defendia, não é tonta, e acho que isso foi bem explicado pelo primeiro-ministro quando disse que a vacinação já se encontra refletida nesta matriz, no sentido em que se há mais gente vacinada, o RT será necessariamente menor e a incidência tenderá a reduzir-se. Um pouco o que a São José teve a explicar. O que não está refletido é a pressão do Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa com que nos debatemos em janeiro e fevereiro. Mas acho que é mais prudente ter uma matriz simples como esta e fácil de ler e à qual nós já nos habituamos, do que introduzir uma nova variável que complica ali o sistema de cores e... Na verdade andámos todos a pedir estabilidade nas regras e até os cientistas e portanto acho que a decisão acabou por ser acertada. Ok, obrigadinha, Sónia. Helena Pereira, concordas com o Presidente da Câmara de Lisboa de cancelar mais uma vez os Santos Populares? Apesar da maluqueira que vimos no Porto no final das Champions, dar a ideia de que há uma lei para portugueses e outra para ingleses, não é? Mais uma vez, 2 coisas. Eu respondo às 2. Sim, parece haver uma lei para os ingleses e outra para os portugueses. E digo isto ainda hoje com mais argumentos. Exatamente, porque o governo prometeu que os adeptos ingleses viriam em bolha e, portanto, havia regras para a bolha, e hoje leio no Expresso que o vice-presidente do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, que esteve no Porto, na zona dos fan zone, a dizer que não havia proibição das pessoas entrarem e saírem das fan zones, nem saber se tinham bilhete para o jogo, nem se não tinham bilhete, e portanto não podiam limitar o movimento das pessoas, portanto não percebe nada de onde é que vem os 80% das pessoas que cumpriram a bolha que o primeiro-ministro disse que teria havido. Portanto, desculpa, está instalado a confusão total, realmente. Pronto, dito isto, vamos lá a Lisboa. É assim, há regras, atenção, para zonas que estão em risco de chegar aos 240 casos, ou novos casos diários por 100.000 habitantes, e zonas que não estão em risco, e Lisboa está e o Porto não está. Portanto, eu compreendo que Rui Moreira no Porto queira puxar um bocadinho, aliviar um bocadinho as coisas, e que Fernando Medina tenha mais receio, mas Fernando Medina teve uma ajudinha também do Presidente da República, que já na Estónia, se não estou em erro, veio lembrar, atenção, que eu era para fazer uma feira do livro no Palácio de Belém também neste mês de junho e resolvi cancelar. E eu por acaso nem tinha reparado nisso, e depois fui ver, ele realmente fez uma nota no site da presidência a dizer, aqui há uns dias, a anunciar que atendendo
à manutenção da matriz de risco e às mensagens das entidades sanitárias relativamente à evolução da situação em Lisboa, que esta Feira do Livro era adiada, e que também outro dos argumentos era a interpretação que poderia suscitar a manutenção da festa. Portanto, ou seja, estão todos os agentes conjugados em Lisboa para realmente haver mais cuidado, e eu acho que deve ter sido uma decisão muito difícil para Fernando Medina, não é? Na altura de uma pré-campanha eleitoral, ter que dizer não às festas de Lisboa, mas neste caso acho que foi mais sensato. Mas sempre vai haver o arraial da Iniciativa Liberal, não é? Para quem quiser. Vai, porque isso é muito curioso também, porque o arraial vai se realizar com as mesmas regras da Festa do Avante, que vai ser uma iniciativa partidária. E eles próprios assumem a maluqueira, isto é tudo, estamos a viver tempos novos realmente. Pronto, é só mesmo uma provocação, é só para desafiar as autoridades de saúde e para provocar mas também é pena porque ao mesmo tempo também descredibilizam um bocado as coisas, porque é brincar com isto. Não, e é sobretudo, deixa-me só dizer uma coisa, é brincar porque a situação de Lisboa é mesmo muito preocupante. Eu acho que as pessoas não estão a dar verdadeiramente atenção a isso, mas Lisboa pode estar à beira de passar para a fase 3, de retroceder. Não é não avançar para as novas regras de 14 de junho, é recuar a 19 de abril. 19 de junho. 19 de abril. As regras de 19 de abril. As regras de 19 de abril, desculpa, perdão. Sim. Não é as 3 de maio sequer, que são as que estão em vigor, são as de 19 de abril. Que é não haver restaurantes nem para almoçar ao fim de semana. Pronto, é todo um outro perfil. Pronto, e assim com esta mensagem negativa terminamos, não é? Não, sim, não, mas ainda bem que não há Santo António. Ainda bem. Vamos tentar assar umas sardinhas em quentinha. Olha, a Helena tem um belo quintal que eu bastante invejo. Ainda não fiz sardinha deste ano. Portanto, convida-me lá para comer umas sardinhas, porque parece que já podem haver 4 pessoas no quintal, não é? Ok. Não, é mais no quintal. É mais, eu acho que deve ser mais. São 10, acho que é 10. Ok, ficamos então por aqui, voltamos na próxima semana e até lá. Obrigado. Até a próxima. Beijinhos. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.